Meus irmãos, um dia de muita paz para todos. Preparando os nossos pensamentos para a nossa reunião desta manhã, eu lerei a mensagem Antes, Porém, mensagem de André Luiz, que está no livro Ideal Espírita, psicografado por Francisco Cano Xavier e Valdo Vieira. Você pede melhoras da saúde, antes, porém, socorro enfermo em condições mais graves. Você pede em favor do seu filho, antes, porém, proteja a criança alheia em necessidade maior. Você pede providência determinada, antes, porém, alivie a preocupação de outra pessoa em prova mais contundente que a sua. Você pede concurso fraterno contra a obsessão que o persegue. Antes, porém, estenda as mãos ao obsidiado sem os recursos de que você já dispõe. Você pede perdão pela falta cometida. Antes, porém, desculpe incondicionalmente aqueles que lhe feriram o coração. Você pede apoio à existência. Antes, porém, seja consolo e refúgio para o irmão que chora em seu caminho. Você pede felicidade. Antes, porém, semeie em algum gesto simples de amor a alegria do próximo. Você pede solução a esse ou aquele problema. Antes, porém, busque suprimir essa ou aquela pequenina dificuldade dos semelhantes. Você pede cooperação. Antes, porém, colabore a benefício dos que suam e gemem na retaguarda. Você pede assistência dos bons espíritos. Antes, porém, seja você mesmo um espírito bom ajudando aos outros. Toda solicitação assemelhe-se de algum modo à ordem de pagamento, que para ser atendida reclama crédito. Uma casa não se equilibra sem alicerce, uma fonte ampara outra. Se queremos auxílio, aprendamos a auxiliar. Vamos fazer a nossa oração. Deus Santo, nosso Pai e nosso Supremo Amigo, elevamos a Ti o coração nesta manhã, rogando a Tua bênção para a nossa pobre palavra, rogando a Tua bênção para a nossa reunião que se estende através não apenas de mecanismos tecnológicos humanos, mas também por uma corrente de pensamentos e sentimentos da terra e da espiritualidade. Que ela possa, Senhor, beneficiar a todos e que possamos, nesse estudo da pacificação, aprendermos lentamente o caminho de nos tornarmos pacificadores e com isso, Senhor, sermos chamados Teus filhos. Fica conosco e guarda-nos na Tua paz, assim seja. Eu estou aqui nessa manhã para tentar recordar o que foi objeto de estudo na semana passada sobre os pacificadores. Nós sabemos que
todas as beatitudes, todas as bênçãos, todas as circunstâncias que nos levam a sermos abençoados pela providência divina, elas se irmanam e se conectam de uma forma indissolúvel. Não há, por assim dizer, solução de continuidade entre as beatitudes. Elas são como que irmãs num processo evolutivo. Elas são cordas harmônicas de um instrumento da música universal. E essa harmonia de tons, ela é preciso que seja alcançada por cada ser humano, não só no seu aspecto do conhecimento, mas também no aspecto do sentimento. Não só apenas na ciência, mas também na sapiência. E é assim que vamos nos libertando de amarras, de aprisionamentos que construímos para nós mesmos ao longo de milênios de vidas sucessivas, que se solidarizam tanto no aspecto construtivo quanto também no aspecto expiatório. Porque a expiação não se trata de um movimento punitivo, mas de um movimento libertador. A expiação, as expiações pelas quais nós passamos, são experiências de vivências empáticas, em que nós vamos experienciar as situações que nós causamos a outrem, a fim de que nos libertemos tanto do peso da culpa, quanto também oportunizando a outros a ação caritativa, bondosa e libertadora. E é assim que na trajetória evolutiva nós vamos conquistando padrões de humildade. Porque se nós vivemos através de experiências sucessivas, situações em que nós somos condicionados a empatizar com a situação contra as quais nós fomos intolerantes, fomos rudes, fomos cruéis, fomos exclusivistas, excluímos pessoas do nosso contexto social, emocional, por preconceitos, por dureza de coração, por ambição, por orgulho. Hoje, vivendo a situação dos excluídos em nossa própria carne, podemos aprender dentro dessa vivência empática. Nós estamos vivendo dentro das situações que nós causamos a outrem, a fim de que nós aprendamos. Esta é a aprovação, é o aprendizado. A aprovação é o método pedagógico, cognitivo-comportamental da providência divina a nos levar, através da experiência empática da dor, a nós não querermos mais transmitir a dor para outrem. Então a humildade será o primeiro degrau do nosso processo evolutivo. Após isso, nós vamos nos arrepender e vamos chorar.
Não só chorar de arrependimento, mas chorar também de emoção e alegria quando nós presenciarmos, quando nós testemunharmos a vitória de alguém. E também chorarmos de comoção e tristeza quando nós assistirmos à dor de alguém. Então, essas lágrimas são lágrimas redentoras e renovadoras. A lágrima de arrependimento e a lágrima de comoção e de empatia e de simpatia com os demais. Isso tudo vai nos tornar mansos e pacíficos, a nós vencermos a ira, o irascível que mora ainda dentro de nós. Então, se nós superarmos esse ser irascível, nós estamos então atingindo um aspecto de paz interior, da paz de espírito, que é a mansidão. Evidentemente, as nossas percepções vão se aguçar e nós vamos ser intolerantes a qualquer forma de injustiça. E teremos fome e sede de justiça e atuaremos dentro de todos os meios que nós pudermos para evitar e para sanar injustiças evidentemente contra o outro e também contra a sociedade. Nós devemos levantar a nossa voz para evitar que injustiças sejam cometidas. E nisso, ao sentir a dor dos outros, teremos a misericórdia, a dor dentro de nosso coração. E ao ter misericórdia, nós vamos então ter um olhar purificado das coisas. Não vamos pensar mal de ninguém, não vamos julgar ninguém, não vamos falar de ninguém, maldizer, espalhar ou repetir fofocas e maledicências. Seremos, como diz Albino Teixeira, a estação terminal da fofoca. E com esse bojo de 6 bênçãos, nós estamos aptos para nos tornarmos ministros de Deus, ministros da paz. Aí não se trata mais da paz interior, ela existe, é a paz interior, é a paz dentro de nós que nos torna pacíficos, que nos torna mansos, que é um pré-requisito da máxima importância para se tornar pacificador. Evidente que alguém não pode pacificar se ele não tiver paz interior. E a paz interior, ela não é apenas ser amante da paz, gostar de uma paisagem tranquila, de um lugar calmo, ir morar num lugar silencioso, onde ele pode apreciar a natureza e os dons de Deus. Isso é um aspecto muito louvável, mas a paz interior é a paz de consciência, é a paz do indivíduo com Deus. Então, a nossa pacificação pelo amor de Deus dentro de nós é fundamental para que nós tenhamos o pré-requisito essencial de se tornar um pacificador. Porque o pacificador é um instrumento da paz, é um promotor da paz, é alguém que leva a paz, é alguém que pacifica, é alguém que amansa, que tranquiliza, que acalma, é alguém que segue os passos do príncipe da paz. O príncipe da paz
no dizer do poeta Isaías, do poeta profeta Isaías. Ele, o príncipe da paz. O príncipe da paz é aquele que nasce sob o anúncio da paz. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Isso está no segundo capítulo de Lucas, versículo 14. O anúncio dos anjos aos pastores, louvando a Deus, glória a Deus nas alturas, e invocando a paz de Deus para todos os seres humanos, que não são apenas os homens de boa vontade, são para todos os homens, para todas as criaturas humanas, a quem Ele quer bem. Então, retificando o que está no original grego, glória a Deus nas alturas e paz em toda a terra, entre os seres humanos, a quem Ele quer bem. Então, Jesus nasceu debaixo desse louvor da corte angélica, inaugurando a sua encarnação no mundo. E depois de viver uma vida inteira pacificando os que estavam aflitos, pacificando os que estavam com ódio, pacificando os que estavam retendo bens e oprimindo os outros, pacificando os que estavam enclausurados em dores físicas e morais, pacificando os que estavam em conflito social, demonstrando desde o seu nascimento que a organização social do mundo está equivocada, pacificando o egoísta, o avarento, pacificando o ambicioso, pacificando o libertino, o escravo das compulsões sexuais, pacificando a todos, harmonizando-os com a sociedade, harmonizando-os, sobretudo, com Deus. E harmonizando a sociedade inteira com Deus. Ó Jerusalém, Jerusalém, ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis aninhar teus filhos sob as asas, como a galinha ajunta os teus pintainhos, e tu não quiseste. O objetivo era a pacificação de toda uma comunidade, de toda uma humanidade com Deus. E transcorridos mais de 2 milênios, essa humanidade ainda não está harmonizada com Deus. E de que Jesus precisa? Jesus, o príncipe da paz, ele precisa de ministros, ele precisa de discípulos. Quem é o discípulo? Como nós chamamos alguém que é discípulo de outro? Nós chamamos de filhos. Olha, esse aí é filho de fulano, ele segue os passos de fulano. Isso sempre existiu. Não só nas situações de amor, de bondade, de candura, de sabedoria, de conhecimento, no poder de pacificação. Ele é igual ao Pai, ele é igual a fulano, parece filho de fulano.
ele segue os passos, então é um verdadeiro filho espiritual. Então, a bem-aventurança do pacificador é ser considerado na terra como filho. Serão chamados. A bênção do pacificador não está escrito que eles se tornarão filhos. Filhos eles já são. Todos nós somos filhos de Deus. Mas a acepção é daquele filho que segue os passos do pai. Esse é verdadeiramente filho de fulano. Você está igual ao seu pai. Você está como o seu pai. O seu pai está feliz com você. Você está honrando seu pai e sua mãe. Honrando o nome que você carrega. O nome do seu pai está em você. O nome do seu avô está em você. Você tem que honrar os nomes deles. Então essa expressão de filiação a Deus é o discipulado. E o discipulado é justamente aquela missão que nos enleva e nos torna durante a vida conhecidos por ela. Quem é fulano? É aquele que trabalha com esse assunto. Ele gosta muito de fazer isso ou aquilo. Se ele é professor, ele trabalha muito bem as turmas, comunicando de uma forma diferente, através de música, através de jogos, através de teatro. Quem é esse? É aquele enfermeiro? É aquele que brinca com o paciente, distrai na hora da aplicação da injeção, disfarça o momento da dor, para que a pressão do padecimento físico seja menos traumática. Esse é aquele enfermeiro que eu gosto. Então ele é conhecido e é chamado Filho de Deus. Esse é um reconhecimento humano. Nós vamos ver que o reconhecimento da sociedade é um aspecto, é um benefício espiritual do pacificador. Entretanto, existe uma outra circunstância que nós vamos precisar mais 2 domingos para estudar, que se trata das consequências de ser um pacificador, que são a 8ª e a 9ª bem-aventurança, que são bem-aventuranças a princípio tristes, mas como a própria bem-aventurança tem, é uma promessa de felicidade, é uma promessa de ventura espiritual, é uma promessa de bênção espiritual. Todavia, vamos nos fixar hoje na bênção do reconhecimento. Será que o reconhecimento se resume no reconhecimento dos seus pares humanos? Ou existe outro reconhecimento? Vamos arrematar mais alguns pontos para nós concluirmos se existe um outro patamar de reconhecimento daqueles que se tornam pacificadores. E com isso, nós vamos continuar na nossa consideração sobre a paz íntima e a paz relacional.
paz interior, o que nos torna pacíficos, mansos, ela traz uma bem-aventurança, que é a herança do mundo, a herança da terra, a herança das bênçãos da terra. A pessoa é pacífica com os outros, é pacífica com a terra, é pacífica com os animais, é um amante da natureza, é um ecologista, é um defensor dos fracos e oprimidos. Então, é alguém puro de coração, misericordioso. Esse que tem a paz dentro de si, que está em paz com Deus, a sua consciência não o acusa. E se sua consciência o acusa, imediatamente ele inicia um processo de reparação do que a nossa consciência nos acusa, porque a nossa consciência, ela se manifesta em nós através do senso de dever. Se alguém não sabe por que está se dedicando tanto a uma tarefa, por que fulano se dedica tanto a isso? Por que ele faz tanto sacrifício para cumprir esse e aquele projeto? Será que ele não está indo além de suas possibilidades? Tem pessoas que julgam. Fulano está exagerando. Fulano está exagerando. Mas ele, cada um, essa pessoa, ela sabe dentro de si que existe uma pulsão que o impele aquele dever, aquele senso de dever. Então, aquele senso de dever é uma necessidade de pacificação interior com Deus. Aí ela se tornou, além de uma paz interior, se transformou numa paz na relação da pessoa com Deus. Então, quem está no dever, num dever possivelmente imaginário, que pode gerar assim comentários até que não são bons comentários. Por exemplo, para que você vai fazer isso? Você não está ganhando para isso. Ninguém dá valor, ninguém vai dar valor ao que você está fazendo. Essa frase é muito comum. Ninguém vai dar valor. Você está fazendo tudo isso e ninguém vai valorizar. Você está tirando pérolas aos porcos, você está errado. A pessoa usa o evangelho para criticar a pessoa que está trabalhando no bem. Você está errado. A Bíblia diz que você não deve atirar pérolas aos porcos, que você está atirando, desfigurando o conceito de Jesus, que é para nós não atirarmos aos cães as coisas santas. Mas não é para que nós não devemos trabalhar para que eles deixem de ser pessoas cruéis, maldosas. Nós temos que levar a paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor, disse São Francisco. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Senhor, faça de mim um instrumento de tua paz, um pacificador, um promotor da paz, um ministro da paz, um discípulo teu, um filho teu, para que as pessoas me reconheçam como alguém que segue o seu caminho e que promova a paz, que espalhe. Eu li um sermão de um ministro inglês chamado Charles Spurgeon, que tem sermões muito bonitos, qualquer um pode achar na internet, são divulgados amplamente em português. Ele falando sobre os pacificadores, ele diz que para ele a alegria não era
apenas de pacificar as pessoas com Deus, de pacificar as pessoas nos seus conflitos relacionais. A maior alegria dele era quando aquelas ovelhas que ele pacificava se tornavam pacificadores de outros. Então, ele via multiplicar-se geometricamente o dom da pacificação. Eu quero fazer uma referência aqui, que já foi feita uma vez, a Chico Xavier. No dia 8 de julho, celebrou-se 94 anos de sua produção mediúnica, do início oficial de sua produção mediúnica. Esse Chico Xavier, ele era um pacificador, e ele produzia pacificação através do sinal magnético, elétrico, que ele emitia do seu coração, do chakra cardíaco, do anahata hindu, o chakra do amor. Ele emitia um sinal que as pessoas que estavam próxima dele, ou sintonizados mentalmente e espiritualmente com ele, percebiam e aproveitavam aquele sinal. Então, estar próximo da aura, não da proximidade física, mas proximidade espiritual, do pensamento e do sentimento de Chico Xavier, produziu transformações as mais lindas. Quem gostar de ler depoimentos sobre isso, nós temos da lavra do meu pai, existem outros, evidentemente, Dr. Elias Barbosa, inúmeros outros que proliferaram estudos sobre a mediunidade de Chico Xavier. Mas eu vou citar aqui os que eu conheço mais, que são Amor e Sabedoria de Emmanuel. 30 anos com Chico Xavier, e o mais recente, Luz da Escola. Luz na Escola. Então, todos esses ali são relatados fenômenos de pacificação. Chico Xavier, um autêntico discípulo de Jesus, um autêntico filho de Deus. Esse pode ser chamado filho de Deus, e ele foi reconhecido não me lembro em que ano, bem recente, foi feita uma votação por um canal de televisão do maior brasileiro do século XX. Os 3 mais votados foram Chico Xavier, Santos Dumont e a princesa Isabel, se não me falha a memória. Agora vejam, Chico Xavier, votado por todos os brasileiros, de todas as denominações religiosas. Isso é ser reconhecido, ser chamado filho de Deus. Então ele foi chamado por todos de filho de Deus. Nós temos hoje pessoas muito influentes no mundo, como por exemplo o Dalai Lama. Ele é chamado por todos. Eu tenho um livro sobre o Dalai Lama. O Dalai Lama fala sobre Jesus. Lindo livro. Em que 3 padres e uma freira conversam com ele sobre o Evangelho. E ele fala sobre todos os assuntos do Evangelho. E todos esses padres, professores universitários, pessoas de cultura espiritual e cultura filosófica, e essa freira, elas se referem ao Dalai Lama, Sua Santidade, como se estivesse referindo ao Papa, Sua Santidade. Então, a forma, o tratamento daquele que é chamado, que é conhecido como Filho de Deus. Isso é muito lindo. O próprio Papa Francisco é reconhecido por pessoas de
todas as denominações religiosas, de todos os cultos do mundo. No Brasil nós tivemos também Dom Helder Câmara, aquela figura pacífica, bondosa, que foi transferido do Rio para o Recife, porque ele estava incomodando a classe, a elite carioca, com as suas ações de bondade para com os pobres. E para lá ele foi, e lá ele continuou distribuindo amor, na capital do Pernambuco. E lá ele ia para as ruas, no meio do frevo, e as pessoas cantando frevo, e ele ali olhando para Deus, com aquele olhar de alma pura, olhando para Deus com os olhares de homem velho, cansado, sentindo que através daquela alegria popular estava havendo um movimento de pacificação da sociedade com Deus, e ele, como um pacificador, sendo chamado por todos de Filho de Deus. Esse deve ser o escopo de nossa existência, nós buscarmos a progressão desses aspectos. É claro que bem-aventurados os pobres de espírito, a aquisição de elementos de humildade não se faz de imediato. Nós vamos adquirir inicialmente aspectos da humildade do ponto de vista racional. Nós vamos adquirir a emoção através das experiências empáticas, de nós sentirmos a dor de alguém. É muito vantajoso que nós busquemos experienciar situações vividas por outro. Então, um médico ficar sentado na sala de espera de um hospital de outra cidade para ser atendido, onde ninguém sabe quem ele é, e que ele é chamado pelo nome sem qualificativo de doutor, porque ninguém sabe quem ele é. Ele é fulano, ele não é doutor fulano, ele é fulano. Eu passei por essa experiência muito interessante na cidade de Sorocaba, quando eu fiz meu primeiro transplante de córnea, e que lá o hospital não tinha o meu plano de saúde, então eu fiz a cirurgia particular. Mas a organização do Hospital Oftalmológico de Sorocaba, quero falar isso publicamente, agradecendo e louvando os seus diretores, ela não diferenciava os que eram particulares, os que eram do sistema suplementar da saúde, que são os planos de saúde, e nem os que eram do sistema público de saúde, reconhecendo que pela Lei 8080 todos são SUS. SUS não é sistema público, SUS é sistema único. SUS é sistema único, todos são iguais, todos, absolutamente todos. Os que vêm pelo setor público, os que vêm pelo setor complementar ou suplementar, que são os planos de saúde, e os que pagam no próprio bolso, todos são o mesmo universo. Foi assim que eu esperei pessoas que estavam ali pelo serviço público, já que eu que estava pagando, eu estava no hospital do SUS, do Sistema Único de Saúde. Eu pagava porque eu podia pagar, mas eles agendaram, entraram numa lista de espera de córnea antes de mim. E eles foram operados antes de mim. Isso é maravilhoso. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Essa conceituação
da sociedade equânime, a equanimidade que é pregada por Jesus, é uma obra dos pacificadores sociais. Portanto, nós vamos ver aqui que depois dessa paz interior, que nos torna mansos, nós vamos precisar atingir a paz relacional, a paz na inter-relação. E é uma paz, é uma pacificação que pode ser feita da nossa relação com outrem, a nossa relação com uma comunidade, um grupo, que pode ser um grupo de trabalho, do qual eu divirjo, pode ser uma sociedade, porque eu estou inserido numa sociedade que tem movimentos que entram em desacordo com o meu modo de ser e de pensar, pode ser uma pacificação de outras pessoas. Eu já fiz o processo da minha pacificação com Deus, na paz interior, mas então eu entro como um instrumento de pacificação de outro com Deus. Então aqui nós vimos 3 movimentos. Eu vou buscar um giz. Três movimentos. A pacificação. Eu vou escrever com na ordem inversa, sim. Pacificação entre pessoas, a pacificação de uma sociedade, de uma comunidade. Eu esqueci de escrever pessoas, a sociedade e a pacificação do ser com Deus. Essa forma de agir é o primeiro passo para um pacificador. Ao pacificador não basta estar em paz com a sua consciência, nem em paz com Deus. Quando a sua consciência começa, toda vez que ele entra em paz de consciência, a sua consciência vai acusar de alguma coisa, porque a paz de consciência não é um estado de permanência, é um estado de transição. Atinge-se a paz e começa a se perceber outra demanda. Então a paz é justamente perceber-se que não está em paz com Deus. Então aquele senso do dever vai impulsionar para outro objetivo. Então ele estará atingindo a paz entre duas pessoas, uma paz num ambiente. Ele trabalhar para a paz de um ambiente, a paz de um serviço,
de uma sala de escritório, a paz de uma turma que tem conflito entre os alunos. Então o professor pode entrar como pacificador, tentar harmonizar. Eu vi meu pai fazer isso algumas vezes. Eu tive um colega que tinha um problema muito grave na casa dele, que o pai dele era alcoólatra e batia muito nele. Nós estávamos no 3º ano ginasial quando eu fui aluno do meu pai no Liceu de Humanidade de Campos. E eu era ele prejudicava a turma e desorganizava a aula. Então, uma vez, meu pai estava dando aula de história e ele falou uma coisa engraçada para a turma rir, e a turma evidentemente ria. Então meu pai foi caminhando lentamente até ele, olhou para ele assim, ele ficou surpreso com a reação, né? E o papai falou assim com ele: você não aprende, hein? Você não aprende, pois a partir de hoje, nas minhas aulas, ninguém vai se dirigir a você. Se você falar, você vai falar sozinho, ninguém vai rir de você também. E assim foi feito. Durante meses, ele ficou com aquele processo de ficar sozinho, ninguém se falar com ele. Na aula de meu pai, a aula de história do professor Clóvis. Até que um dia, ele estava assim, tentou fazer uma pergunta séria. Meu pai chegou perto dele, ficou olhando e disse de novo: você não aprende, hein? Quando o papai falou isso, ele desabou a chorar. Chorou igual uma criança. Ora, 3º ano ginasial era 13 anos, era um adolescente. Ele chorou igual uma criança. Aí papai o abraçou e disse: fulano, eu estou fazendo isso para te ensinar, para você adquirir valores. Aí, quando acabou a aula, os dois ficaram conversando, e a partir dali ele passou a sentar-se em outra posição e se tornou um aluno exemplar. Anos mais tarde, meu pai, no ano de 1981, 82, 80 ou 81, ele estudava veterinária no Rio, eu estudava medicina e esse rapaz estudava veterinária. E ele estava em Campos e presenciou a cena de um atropelamento do meu pai. E tanto ele quanto um guarda municipal que estavam ali, eles pegaram o papai no colo. Até chegar a ajuda. Para colocar o correio próximo, levaram até o correio, sentaram ele numa cadeira, que ele não conseguia andar, não conseguia movimentar a perna, e eles pegaram no colo. Então, a pacificação do ser humano com Deus é um trabalho, uma psicoterapia divina. Mas também essa pacificação, ela pode ser mais ampla, porque ela pode ser do indivíduo que se pacifica com pessoas, instrumento da pacificação de outros, e pacifica alguém com Deus. Mas ele pode pacificar a sociedade em si, pode pacificar a própria sociedade com Deus.
E aí nós vemos indivíduos maravilhosos, como Mahatma Gandhi, como o pastor Martin Luther King Jr., como Albert Schweitzer, como Chico Xavier e, desculpem incluir aqui, como meu pai Clóvis Tavares, que uma comunidade inteira da Escola de Jesus Cristo bebeu o Evangelho de sua boca e ele, repetindo Jesus, subiu um monte, que é esse púlpito aqui, e abrindo a sua boca, é assim que começa o Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Abrindo a sua boca, ensinou-os, dizendo. E papai buscava tanto essa pacificação das pessoas, que muitas vezes ele chegava a pedir, pelo amor de Deus, para as pessoas acreditarem no que ele estava falando. Pelo amor de Deus. E isso daí fez com que ele fosse reconhecido pelos seus pares, pela sua comunidade, como um filho de Deus. Esse é realmente o filho de Deus. Esse é realmente. As suas ações, o seu verbo inflamado de amor, de fome e sede de justiça, que pacifica as pessoas, que as pacifica entre elas, que as pacifica com Deus. Ele entrava nas situações para ajudar o outro. Uma vez um casal foi à nossa casa da Rua Benta Pereira com a filha de 17 anos que estava cursando o terceiro ano normal. Terceiro ano normal era um ensino médio profissionalizante para já entrar para ser professora. Foi instituído por Getúlio Vargas no Brasil, o ensino normal. E essa moça, ela dizia para sua mãe e para seu pai que ela queria ser médica, ela não queria ser professora. E o pai não formulava muita opinião sobre isso, não. Mas a mãe era radicalmente contra. Não, minha filha não vai ser médica, não. Entrar na faculdade, ver aquelas coisas lá, cadáver despido, não quero isso para minha filha, não. Ela não vai ver isso, não. E o pai concordava com a mãe. Pacífico, olha só, pacífico, mas não era pacificador. E a mãe era mais um volume de voz mais intenso, falava com mais vivacidade, e eu ouvia do lado de fora da sala ela falando, e o pai ouvindo pacientemente a mãe da adolescente, da jovem. E então meu pai conseguiu fazer um movimento de pacificação. Ele fez alguns argumentos, ele pegou o seu evangelho e fez alguns argumentos usando a palavra de Deus, porque o pacificador, ele é um semeador. Ele é um semeador. E ele semeia a mancheia. Ele não escolhe o terreno, ele semeia em todos os terrenos. Nesse terreno deu certo, porque a mãe, apesar de dura, ela não pôde suportar a verdade dos argumentos que meu pai deu. E ela concordou. E a filha, mesmo fazendo o curso normal, que era um curso que não ensinava química, física, biologia, ela estudou por conta dela. Tinha um curso na época em Campos Savar, dos nossos amigos, nosso amigo Luiz Magalhães, professor Luiz Magalhães. Ela fez e passou para a medicina.
O pai pagou a faculdade dela, o pai podia pagar a faculdade, e ela se tornou uma grande médica, uma médica humanitária, que se envolve com as questões de saúde coletiva, epidemiologia, saúde pública, e isso para honra e glória do pacificador, que foi chamado por muitos, por essas e outras ações, por essas e outras intervenções de pacificação social, como um filho de Deus. Mas aí nós falávamos há alguns minutos, são só os seus pares humanos que o reconhecem como filho de Deus? Não. Através de romances que nós lemos, especialmente na literatura espírita psicografada por Chico Xavier, que também outros como Ivone Pereira, nós podemos destacar que a espiritualidade também passa a reconhecer naquela pessoa um filho de Deus. Nós vemos que os grandes pacificadores, eu vou me relatar apenas aos romances de Emmanuel, começando por há 2000 anos, destacando os espíritos sublimes de Lívia Lentulus e Ana de Samaria, duas pacificadoras. Ana pacificou o coração de Públio Lentulus, amargurado pela culpa de ver a sua mulher sendo devorada por animais ferozes no circo de martírio. Lívia, por tentar pacificar o coração de Pilatos e evitar a crucificação de Jesus. Elas foram reconhecidas espiritualmente como filhas de Deus. Então os anjos louvaram a existência dessas duas mulheres de fibra, corajosas. Lívia não hesitou em entrar nos aposentos onde um homem de maus bofes, um homem perverso, adúltero, sedutor, pedófilo, usava para os seus encontros secretos. Ela entra, sente pela luminosidade, pelas cores vivas, pelo leito que havia, que aquilo era um ambiente próprio de sedução, mas não volta atrás. Ela fica ali porque ela estava tentando intervir na consciência de Pilatos, que já havia sido avisado por sua esposa Cláudia Prócula que Jesus era um injusto e que ele não deveria permitir, mas ele, por circunstâncias políticas, ele preferiu lavar as mãos. E Ana de Samaria, que evangelizou um homem orgulhoso como Públio Lentulus, foi através da evangelização dela, da pacificação que ela fez daquela pessoa com Deus, que ela o preparou para ser o Nestório do livro 50 anos depois. E nos 50 anos depois nós temos a grande pacificadora que foi Célia Lúcius, que pacificou tantos corações, até os corações endurecidos de Atéria, do seu pai, do frei, do pai Epifânio. Todos foram pacificados pela sua bondade. Ela pacificou os corações de uma comunidade inteira de Alexandria, que passou a ser filhos espirituais dela e reconhecê-la como filha de Deus, e também os espíritos angélicos a reconheceram como verdadeira filha de Deus. No livro Ave Cristo temos muitos exemplos, mas sobressai
o exemplo de Quinto Varro e de Quinto Celso, o mesmo espírito que, através da força da integridade de seu caráter, consegue pacificar muitas pessoas e harmonizá-las com a música espiritual de Deus. No livro Renúncia surge o espírito Alcione, também numa tarefa divina de pacificar muitos corações e que termina sendo assassinada, porque justamente é o que nós vamos ver nas próximas bem-aventuranças, que são as consequências de se tornar um pacificador. E aí, culminando com Paulo e Estevão, que também no último dia 5, se não me engano, completou 80 anos de publicação, sobressai a figura excelsa de Saulo e Paulo de Tarso, que primeiro pacificou o seu coração com Jesus, através da intervenção de dois irmãos, Gesiel, Estevão e Abigail. E depois ele sozinho começou a pacificar muitos corações e pacificar sociedades inteiras. E durante as suas cartas que ele escrevia, ele amenizava os conflitos e pacificava, e pacificava. E ele, que era conhecidamente alguém de natureza colérica, se tornou manso como um cordeiro. E ainda teve a coragem de falar com o seu capataz, o seu carrasco que ia cortar-lhe a cabeça: cumpra o seu dever. São então reconhecidos não apenas na terra como filhos de Deus, mas também entre os anjos. E considerando que ser chamado filho de Deus é o primeiro passo do discipulado. E portanto, meus queridos irmãos, estamos concluindo as 7 bem-aventuranças, que é todo um conjunto harmônico de notas. A 8ª e a 9ª já serão a 1ª e a 2ª de um outro padrão, que nós vamos apenas iniciar com mais 2 estudos sobre a 8ª e a 9ª bem-aventurança. Depois me ocorreu de fazer um estudo das 8 bem-aventuranças, das 4 bem-aventuranças do Evangelho de Lucas e das 4 circunstâncias, as 4 lamentações do Sermão da Planície de Lucas. São os ais, ai de vós. Então, vai ser uma outra etapa em que nós tentaremos fazer o paralelo. Tem outras coisas que nós podemos ver também, que são os dons do Espírito Santo, em consonância com as bem-aventuranças, e as petições do Pai Nosso, em consonância com as bem-aventuranças. E as petições do Pai Nosso, em consonância com os dons do Espírito Santo. Então vamos tentar congregar essas coisas, que são estudos muito interessantes e que nós prometemos, possivelmente nem todos serão possíveis de ser feitos esse ano, mas eu tenho um objetivo, que confessarei agora, embora o meu tempo seja um pouco exíguo, mas eu não posso usar essa desculpa, de fazer um trabalho escrito sobre a empatia e a compaixão, baseado na parábola do bom samaritano, e um estudo sobre as bem-aventuranças. Então,
Que Deus nos ajude. Estou agora em situação de alto risco, porque vou ser cobrado por todos, mas é confortável para mim ser cobrado, porque infelizmente as nossas limitações físicas, mentais, ainda nos fazem funcionar muito debaixo daquele cabresto, daquela cobrança, daquela exigência, daquele senso de dever, que quem tem senso de dever é quem tem dívida. Dever, dívida. E eu me sinto um espírito muito endividado. Que nós possamos assumir essas possibilidades de sermos conciliadores, confraternizadores, reconciliadores, pacificadores de corações entre si, de uma comunidade entre si, desses corações com Deus e dessas comunidades com Deus. Que Ele nos abençoe e nos planifique o coração de fé e esperança e amor. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, queremos, Senhor, agradecer por estes momentos de avaliar conceitos do Teu sermão da felicidade. Que esses conceitos, Senhor, possam ficar vivos em nossos corações, que possamos aprender a ser humildes, que possamos chorar de arrependimento, chorar com a felicidade alheia e chorar pela dor alheia, que possamos, Senhor, amansar nossos corações, que possamos sentir aquela necessidade de agir pela justiça em todas as circunstâncias em que estivermos envolvidos, que possamos sofrer com a dor do próximo, que possamos purificar o nosso olhar das coisas e purificar nosso coração, e que possamos ser pacificadores, pacificar o nosso coração com Deus, pacificar o nosso coração com o de outrem, pacificar o coração de outrem entre si, pacificar o coração das pessoas com Deus e pacificar o coração de uma sociedade inteira com Deus. Que possamos, Senhor, subir estes degraus da pacificação, para que Tu e que os anjos possam nos reconhecer como Teus filhos. Fica conosco, Senhor. Louvamos o Teu nome, agora e sempre, com a bênção do Teu amor, com a assistência de nossos amigos e benfeitores espirituais. Nós damos por encerrada a nossa reunião desta manhã. Assim seja.